E aí, galera? Vamos lá agora aqui então, ó, com o módulo, a direção e o sentido da força elétrica devido a duas cargas. Então aqui, ó, eu separei para vocês aqui o exemplo. Vocês estão vendo aqui essa figura no canto aqui, ó. É o seguinte, ó. A gente tem aqui então uma carga elétrica 1, Q1, vamos chamar de Q1, essa carga elétrica 1. Ela está fixa, ela está fixada aqui nesse local. Uma carga elétrica 2, negativa agora aqui, também fixada aqui nesse local, tá? Elas têm os módulos dessas cargas, estão aqui, ó, os valores dele. A carga 1, essa carga 1 aqui, ela tem o valor Q. A carga 2, ela tem o módulo menos 2Q, vendo aí? Então aqui, ó, e o que acontece? O nosso exemplo é assim aqui, ó. O nosso exemplo é o seguinte, ó. Agora que essas duas cargas estão fixas aqui nessas posições, vai ser colocada uma terceira carga 3 aqui nessa posição, uma carga 3. Então, o nosso exemplo, ele visa a gente encontrar qual vai ser então a direção e o sentido da força que vai agir nessa carga 3, tá? Com a direção e o sentido da força que vai agir na carga 3. E também o módulo, o valor dessa força elétrica. Então vamos analisar. Primeiro, analisando a figura, a gente vai entender aqui como é que se encontra a direção e o sentido dessa força elétrica que vai agir nessa carga 3. Então é assim que você vai fazer, ó. Você vai traçar uma, uma reta e vai desenhar um vetor, tá? Aqui desenhando a força que a carga 1 faz na carga 3. Por que que vai ser esse vetor aqui que vai representar a força que a carga 1 faz na carga 3? Porque essas duas cargas são positivas, elas têm sinais iguais. A carga 1 é positiva e a carga 3 é positiva. Então a força que a carga 1 vai fazer na carga 3, ela vai ser uma força de repulsão, que vai tender a afastar a carga 3 da carga 1. Então essa força que vai estar empurrando ela para cá, para baixo, tá vendo? Agora, se a gente for olhar aqui, qual é a força que a carga 2 vai fazer na carga 3, a gente vai perceber que vai ser uma força de atração, porque a carga 2 é negativa e a carga 3 é positiva. Então essa força entre as duas vai ser uma força de atração. Então vai ser uma força que vai atrair a carga 3 para junto da carga 2. Então essa força aqui, ó, essa força que está aqui levando a carga 3 aqui para a direita, certo? Então, na carga 3, tem uma força devido à carga 1 e tem outra força devido à carga 2. Então, a força resultante na carga 3, tá? Não vai ser nem essa e nem essa. Não é nem a carga, não é nem a força que a carga 2 faz na 3 e nem a força que a carga 1 faz na 3. É uma outra força que vai ser uma combinação dessas duas. Para você saber a direção e o sentido dela, você vai fazer o quê? Você vai desenhar, você vai desenhar com essas duas forças que são perpendiculares. Nós estamos considerando um exemplo de forças perpendiculares, tá certo? Então, você vai desenhar um retângulo, tá? Você vai, com essa mesma direção e sentido e desse mesmo tamanho desse vetor aqui, você vai desenhar do outro lado um tracejado. E com a mesma direção, o mesmo sentido desse vetor aqui, e com o mesmo tamanho dele, com o mesmo modo, vai desenhar do outro lado um tracejado, certo? Formando um retângulo. A diagonal, depois você vai desenhar a diagonal desse retângulo. A diagonal desse retângulo é justamente a direção e o sentido da força elétrica. Esse vetor, que é a diagonal desse retângulo, é a direção e o sentido da força elétrica. Então aqui é assim que você encontra a direção e o sentido da força elétrica, pela diagonal desse retângulo. Tá, professor, e então como é que eu vou encontrar então agora o módulo, o valor dessa força elétrica aqui? Aí a gente vai perceber aqui, ó, que para você encontrar o módulo dessa, dessa força resultante, você vai precisar
de usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, você vai perceber que a diagonal de um retângulo é o mesmo que a hipotenusa de um triângulo. É isso? Você vai perceber que aqui nesse retângulo é formado por dois triângulos. Então, um em cima aqui e um aqui embaixo. É isso? E essa diagonal desses triângulos, aliás, a diagonal desse retângulo, ela é justamente a hipotenusa desses dois triângulos idênticos, né? Então, para calcular a hipotenusa de triângulos, se usa aqui o teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, a força resultante está sendo a diagonal de um triângulo. Um lado desse triângulo está sendo a força que a carga 2 faz na carga 1, né? E o outro lado desse triângulo está sendo a força que a carga 1 faz na carga 3, né? A força que a carga 2 faz na carga 1 é um lado na carga 3, né? A força que a carga 2 faz na carga 3 é um lado do triângulo. E a força que a carga 1 faz na carga 3 é o outro lado do triângulo. E a diagonal dele vai ser a força resultante. Então a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, para saber o módulo da força resultante, primeiro a gente vai ter que saber o módulo da força que a carga 1 faz na carga 3 e o módulo da força que a carga 2 faz na carga 3. Mas esses valores eles vão ser encontrados usando a lei de Coulomb. Porque o problema, ele vai te dar as cargas 1 e a carga 2 e a carga 3. Ele vai te dar o valor das cargas e a distância entre as cargas. Ele vai dar a distância entre as cargas. Ele diz aqui, ó, que D1, a distância da carga 1 até a carga 3. Ele dá o valor dela, diz que ela é 2 centímetros. D2, a distância da carga 2 até a carga 3. Ele fala que o valor dessa distância é 1 centímetro. Então a gente vai usar essas distâncias e esses módulos dessas cargas e vamos usar a lei de Coulomb para calcular. Depois que calcularmos essas duas forças, a força que a carga 1 faz na carga 3 e a força que a carga 2 faz na carga 3, aí estaremos prontos para colocar esses valores dessas duas forças aqui no teorema de Pitágoras e encontrar a força resultante. Então vamos fazer isso então. Então nós vamos pegar aqui agora, vamos aplicar a lei de Coulomb, primeiro para a força que a carga 1 faz na carga 3. Então a lei de Coulomb é K, módulo de uma carga, módulo da outra carga e a distância entre elas, ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Então nós vamos aplicar aqui a lei de Coulomb agora. Então vamos lá, ó. A carga 1 e a carga 3, né? Então a carga 1, o módulo dela é Q, a gente coloca aqui Q. A carga 3, o módulo dela é 5Q, a gente coloca aqui 5Q. E a distância entre elas, a distância entre a carga 1 e a carga 3 é de 2 centímetros. Então coloca 2 centímetros, certo? O Czinho do centímetro é 10 a menos 2, a gente coloca 10 a menos 2, tá? Porque aqui tem que ficar tudo em metro. Para calcular a força elétrica, a distância tem que estar em metro. Então aqui fica 2 a menos 2 metros, né? Elevado ao quadrado. Então, se a gente fizer, então, K vezes 5 dá 5K, e Q vezes Q dá Q ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado é potência de potência, mantém a base e multiplica o expoente. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, essa aqui é a força que a carga 1 faz na carga 3. Então, a gente faz a mesma coisa, agora aplica a lei de Coulomb para a força que a carga 2 faz na carga 3. Aqui é carga 1 faz força na carga 3. Aqui é carga 2 faz força na carga 3. Então vamos lá então. Ó. K, né? A carga 2, que é menos 2Q. A carga 3, que é 5Q. 5Q. Então a gente vai fazer 2 vezes 5. O módulo de menos 2Q é 2Q. Então 2 vezes 5, 10. K, Q vezes Q, Q ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Potência e potência, mantém a base e multiplica o expoente. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, essa aqui e essa aqui são as forças que nós vamos usar agora aqui no teorema de Pitágoras. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras agora para encontrar, então, a força resultante.
A gente vai fazer então assim agora, vamos substituir os valores. Aqui a gente coloca o valor da força que a carga 1 faz na carga 3, aqui ela é 5kq ao quadrado sobre 4 vezes 10 a menos 4. Aqui é a força que a carga 2 faz na carga 3, ela é 10kq ao quadrado sobre 10 a menos 4. E a gente vai levar isso aqui ao quadrado agora então, 5 ao quadrado, 25, k ao quadrado, k ao quadrado. K ao quadrado dá k à quarta, porque 2 vezes 2 é 4. Então, dá q à quarta, né? Q ao quadrado, então dá q à quarta. Agora aqui então, 10 ao quadrado, 100, k ao quadrado, k ao quadrado. Q ao quadrado dá q à quarta. Aqui agora, 4 ao quadrado, 16, aqui no denominador agora, né? E 10 a menos 4 elevado ao quadrado, mantém a base e multiplica o expoente, potência e potência, né? Menos 4 vezes 2, menos 8. Aqui é a mesma coisa, potência de potência. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então aqui dá menos 8 no denominador, né? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Basta a gente colocar o 16 aqui embaixo e aqui em cima, a gente tirou o mínimo múltiplo comum dos denominadores, certo? Agora a gente pode somar essas duas frações, porque agora elas têm denominadores iguais. Denominadores iguais, você pode somar as frações aqui, né? Então aqui a gente vai somar agora, então 25k ao quadrado, que é a quarta, mais 16 vezes 100k ao quadrado, que é a quarta. O 16 vezes 100 dá 1.600. 1.600 mais 25 dá 1.625k ao quadrado, que é a quarta. O denominador é igual, então ele se mantém embaixo mesmo, denominador. 16, 10 a menos 8. Professor, por que agora está raiz quadrada aqui? Porque esse 2 que estava do lado de cá da equação, tá? Como potência, passou para o outro lado como raiz. Então aqui ele está como índice da raiz agora, o 2. Então foi o 2 que passou para cá com a operação inversa. Aqui ele era potenciação, do outro lado ele é raiz. Era 2, então o índice da raiz é 2. Então aqui, agora basta a gente resolver aqui, a gente arrematou o problema. Encontramos o módulo da força elétrica, tá? Que vai agir na carga 3. Então, o módulo da força resultante na carga 3. Esse aqui vai ser o módulo dessa força resultante na carga 3. Tá? Então é assim que encontra o módulo da força resultante. Quando você tem uma distribuição de cargas, que dá um ângulo aqui de 90 graus. Tá? Isso aí serve, gente, para quando o ângulo é de 90 graus. Então a gente tem que colocar aqui, ó, o nosso quadradinho aqui, mostrando, né, que é 90 graus. A gente aplica o teorema de Pitágoras, nesses casos, para calcular o módulo da força resultante, quando as forças aplicadas têm 90 graus, se as forças aplicadas estiverem 90 graus. Se não for 90 graus, professor, aí não pode aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Aí nós vamos ver um problema depois, como é que faz. Aí vai ser lei dos cossenos. A gente vai usar a lei dos cossenos e não o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é para triângulo retângulo, não é isso? Para triângulo retângulo. Então, se não for triângulo retângulo, não vai servir. Então, veja bem. Então, vamos terminar aqui agora, né, a nossa questão. Então, aqui ficou, então, raiz de 1625k ao quadrado, que é a quarta, sobre 16 vezes 10 a menos 8. Então a gente pega aqui agora então e tira a raiz de tudo. Então a raiz de 1625 não dá exato, então a gente deixa, não dá inteira, né? Então a gente coloca raiz de 1625. K ao quadrado, a raiz de k ao quadrado é k, né? Que aqui é 2, o índice é 2 e o expoente 2, então você corta, né? Aqui o Q, a quarta. O que é a quarta é Q elevado a 2 vezes 2, né? Então você corta um 2 e fica um 2 ainda. Então fica Q ao quadrado, né? A raiz de Q à quarta é Q ao quadrado. A raiz de 16 é 4, né? E o 10 a menos 2, a raiz dele, 10 a menos 8, aliás, né? A raiz do 10 a menos 8. Ora, gente, então, o 10 a menos 8, esse menos 8 aqui no expoente, ele é o mesmo que menos 4 vezes 2, né?
Se a gente cortar o 2 e o 2, fica 10 a menos 4, tá? Então aqui então a raiz de 1625 dividido por 4 vai dar aproximadamente esse número aqui. Aproximadamente esse número. Sobra então o k, né? O q ao quadrado. E o 10 a menos 4, que era negativo aqui embaixo, ele vai para cima e fica positivo, né? Então essa aqui é a resposta da questão. Esse é o módulo da força resultante. Módulo da força resultante. E a direção e o sentido dele está aqui. Ela fica indicada pela diagonal do retângulo, tá? Então esse aqui é um exemplo que eu passei para vocês para esses casos em que a gente precisa encontrar a direção e o sentido da força resultante numa distribuição de carga, né? No caso em que é perpendicular aqui, ó, em que essas duas forças que são aplicadas numa terceira carga, elas são perpendiculares. Vai ter os outros casos em que você não tem um ângulo de 90 graus aqui. Aí, nesses outros casos, a gente não vai aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai precisar da lei dos cossenos. Então, por agora é isso. Então, essa aula aqui, ela complementa aquela outra aula que a gente estava mostrando só a direção e sentido da força, tá? Para a distribuição perpendicular de carga, né? Para o ângulo de 90 graus. Mais para frente, nós vamos ver as próximas aulas, vamos mostrar os outros casos do cálculo da força elétrica, né? Do módulo e da direção e sentido. Então fiquem atentos às próximas videoaulas e logo a gente está vindo aí com material novo. Então é isso aí, pessoal. Galera, fique com Deus e até mais.